Amados irmãos, a gente vai aprender de Cristo, que é por onde a gente tem que buscar o conhecimento de Deus. Então, quando a gente começa a buscar o conhecimento de Cristo e aprender dele, a gente vê Jesus ensinando o caminho para Deus, o meio para Deus, a forma de encontrar a salvação de Deus, por onde o homem chegará, estará e adorará a Deus. A gente vê Jesus ensinando as pessoas a quem deve ir, aonde deve estar, o que precisa conhecer e de quem precisa aprender. Se a gente for examinar e aprender de Cristo dentro dos ensinamentos dele, que está revelado ali, o Evangelho, a gente vai ver Jesus mostrando para as pessoas que o único meio, caminho para o homem ter a vida com Deus é nele e por ele. A gente vai ver Jesus ensinando as pessoas a guardar a palavra dele e estar firmada nela, que é a rocha, aonde o homem prudente edifica a sua vida com Deus. A casa é no sentido da vida com Deus de fé. Ela só pode ser edificada na palavra de Cristo, no próprio Cristo, que é a rocha, a pedra fundamental, o único alicerce, aonde nós precisamos estar alicerçado, fundado. Nós que somos a igreja de Cristo, pessoas. Então há uma discussão muito grande. A gente vê aqui nas redes sociais os bispos, padres, pastores e outros religiosos discutindo sobre qual é a igreja de Cristo. Se é a católica, se é a evangélica ou outras. E há uma discussão muito grande, principalmente entre o grupo religioso católico e o grupo religioso evangélico. Os líderes do sistema religioso católico romano, eles ensinam que a igreja que Cristo fundou é a instituição católica romana, com as suas milhares de igrejas. Os muitos pastores já começam a estabelecer que a igreja verdadeira de Deus, aonde o povo encontra a salvação, é a igreja A, B, C, as milhares que existem no segmento religioso evangélico. Agora vem uma pergunta para você e para mim. Jesus nos dirigiu e nos mandou e nos orientou a procurar alguma igreja verdadeira para estar nela como um meio de vida com Deus. Jesus instruiu a alguém a se filiar ou a estar ou a buscar ser membro de alguma igreja que ele fundou. Jesus, ele se preocupou ou ele pregou no seu ministério alguma coisa sobre igreja, instituição religiosa? É isso que você precisa buscar entender e aprender de Cristo. Para você sair dessa mentira, desse engano, dessa questão vã. É isso que as pessoas precisam fazer. É buscar aprender de Cristo. Buscar o conhecimento da verdade. Para que sejam libertas e possam encontrar a direção para Deus. Jesus não mandou ninguém procurar a igreja verdadeira, nem religião alguma. Ele mandou conhecer a verdade. E nessa verdade estar, para que sejamos libertos. Aí a gente vê aí a grande discussão de pastor, de padre, de católicos e evangélicos, sobre qual é a igreja verdadeira. Qual é a igreja de Jesus? É a igreja, a instituição evangélica? Ou a igreja, instituição católica? Nenhuma das duas. Jesus não pregou e não orientou e não fundou igreja, religião, instituição religiosa. Nenhuma, irmãos.
Não fica preso nessa mentira, não fica com a tua mente presa, achando que a tua vida com Deus precisa da mediação de um lugar, de uma instituição, pelo líder. Jesus não deixou essa regra. Jesus não ordenou ninguém a procurar estar em nenhuma instituição para ter uma vida com Deus. Então essa discussão é uma discussão para confundir as pessoas, para tirar as pessoas da verdade. Aí tem um padre, aí um frei, né? Aí na internet, muito famoso, um jovem. Ele tem uma oratória muito bonita, atraente, que chama a atenção, a forma de pregar bem sutil, bem mansa, bem inteligente, as palavras colocadas com aquela coisa melancólica. Isso tudo para persuadir o simples. Não se prenda no homem, na forma que ele prega. Analise o que ele prega, se está de acordo com o que Cristo pregou. Analise o que esse homem está pregando, seja ele pastor, frei, padre, papa, bispo, apóstolo, quem for. Autoridade, irmãos. É preciso entender isso, é preciso compreender essa verdade, é preciso crer nessa verdade. É preciso se dedicar, seguir, estar sendo prudente e perseverando na verdade, que é Cristo, o que Ele ensinou. Deixa eu dizer para vocês, mais uma vez, o que eu sempre estou dizendo aqui. Jesus não deixou nenhum líder religioso como autoridade espiritual para a igreja dele e pessoas, para os seguidores de Cristo. Jesus não deixou nenhum ambiente institucional como ponto central, como lugar central para você estar ali servindo a Deus para ser de Deus naquele ambiente. Jesus não estabeleceu nada disso, irmãos. Cada líder religioso se denomina a autoridade de Deus para o povo. Nós temos que focar a palavra. Nós temos que ser prudentes e estar atento mais a ouvir a palavra. O conteúdo que esse fulano está pregando, o conteúdo que esse ciclano está pregando, o conteúdo que esse homem está pregando dizendo que é de Deus, eu vou examinar para ver se é o que Cristo pregou. Se não estiver dentro dos princípios do Evangelho, se não estiver dentro da doutrina de Cristo, não é de Deus, irmãos. Sai da direção do ensino e da instrução desse homem, dentro desse ambiente. Tu estás se perdendo aí. Isso não vem da parte de Deus. Deus é verdade. E onde tem mentira, Deus não está. E dentro das igrejas católicas, o que prevalece é a mentira. Dentro das igrejas evangélicas, o que prevalece é a mentira. Dentro de qualquer religião, o que prevalece é a mentira. Porque todo esse sistema religioso está alicerçado na mentira, não é na verdade. Quando você é prudente e começa a examinar, você vai ver a mentira que é pregada subliminalmente, manipulando a palavra, tirando a tradução, a interpretação verdadeira da palavra, falsificando a palavra, deturpando a verdade do Evangelho. Quando você é prudente e começa a examinar todo o conteúdo doutrinário de princípios e valores de vida com Deus, de salvação, de remissão de pecado, de comunhão com Deus, de santificação, quando você passa a ser prudente e analisa todos os princípios e valores doutrinários que é ensinado dentro das religiões, você vai ver que não confere com o Evangelho de Cristo. Não confere com o que Cristo ensinou em relação aos princípios da vida com Deus. Jesus não estabeleceu nenhuma igreja religião. Jesus não colocou nenhum líder religioso como autoridade espiritual para o povo. Jesus não mandou ninguém procurar a igreja verdadeira ou religião verdadeira. Jesus não mandou ninguém seguir nenhum líder religioso como o guru, o mestre, o guia, o pontífice que faz intermédio do povo para com Deus. Jesus não orientou ninguém a ir a ninguém, nem a lugar e nem a coisa alguma. Ele disse: venham a mim, aprendam de mim, creiam em mim, estejam em mim, guardem e pratiquem as minhas palavras. Jesus não orientou ninguém a estar dentro de igreja nenhuma como se fosse a igreja verdadeira. Jesus não pregou esse contexto de igreja instituição. Jesus não pregou isso. Quem prega isso
são os homens, inspirados por Satanás, criando esse contexto para tirar você da verdade do Evangelho. São os homens que formulam essas doutrinas de demônios que faz você se desviar da verdade do Evangelho. São os homens que pregam esse Evangelho anátema que faz você se perder do caminho para Deus, que o verdadeiro Evangelho mostra. Então, a discussão em cima desse assunto, igreja, 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 tem sido constante, principalmente entre esses dois grupos do sistema religioso, católico e evangélico. Os padres dizem que a igreja verdadeira de Deus é a igreja católica, porque Deus estabeleceu Pedro como o primeiro papa e disse a Pedro que a igreja ia estar sob a responsabilidade dele e ia ser fundada nele. Jesus nunca deixou a sua igreja, pessoas, sobre a responsabilidade, a direção de nenhum homem. O próprio Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. O próprio Jesus disse: sigam a mim. Jesus não ordenou ninguém seguir Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, como autoridade espiritual para levar os seus discípulos a Deus, para fazer intermédio. Jesus não colocou Pedro, Paulo e João. Não existe papa. Jesus não deixou papa. Papa quer dizer papai, pai. E Jesus ensinou a não chamar ninguém de pai, no sentido espiritual. Pai, só um. Mestre, só um. Jesus não ensinou ninguém chamar ninguém de pai, como hoje, dentro das religiões, o povo é ensinado pastor, padre, papa, papai, papai. Mestre. Mestre é só Cristo. O nosso pai, o nosso mestre, o nosso pastor que guia a nossa vida na direção para Deus. É Jesus, irmão. Então, você que está dentro dessa confusão, perdido da verdade, porque o trabalho do diabo é manipular, é trazer confusão, é obscurecer o entendimento das pessoas para que não conheçam a verdade do Evangelho de Cristo. O povo está tudo preso, com a mente obscurecida pela mentira de Satanás pregada dentro das religiões que impedem o povo de ter o conhecimento da verdade do Evangelho. Porque seja a religião evangélica, seja a religião católica ou qualquer outra, não tem compromisso com o Evangelho de Cristo. Eles estão pregando o Evangelho manipulado. Eles estão falsificando a verdade do Evangelho. Eles estão adicionando, acrescentando e enxertando outras coisas no Evangelho que tira você da direção verdadeira do Evangelho. Seja a igreja católica, evangélica, todo o sistema religioso. Então saia dessa questão. Não coloque sua vida com Deus na dependência de uma igreja, de um líder religioso dentro da igreja, que você coloca como teu guia, teu mestre, teu guru, autoridade espiritual de Deus na tua vida. Não coloque isso. Você está em maldição, seguindo esses homens, os preceitos que eles estabelecem para você viver uma vida vã de adoração a Deus, através dos preceitos, dos valores, dos princípios que é estabelecido por esses homens dentro das instituições. Leva vocês a ser reprovados da fé. A igreja que Cristo estabeleceu, que ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeiro que a pedra não se referia a Pedro. Quando Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É porque é o seguinte, veja só. Os católicos nesse texto aí, os teólogos católicos, eles ensinam aos seus seguidores que Jesus está dizendo que sobre Pedro, que é a pedra, ia estabelecer a igreja, e Pedro seria aquele que ia edificar a igreja. A igreja seria fundada por Pedro, fundador da igreja de Cristo, que dizem eles que é a igreja católica. Olha a interpretação deles. Sabe onde está o problema? Na interpretação. É isso que o diabo faz. Manipula, falsifica a palavra, usando esses homens para trazer interpretação errada.
que não está dentro do contexto. Jesus não está falando a Pedro que a igreja dele é a igreja católica que Pedro ia levantar, igreja romana. Primeiro que Jesus era judeu. Se tivesse de Jesus levantar alguma instituição religiosa, ele levantava dentro do judaísmo, não dentro do catolicismo, não dentro do sistema romano religioso, que era considerado pelos judeus de pagão. Não tinha harmonia. Jesus não era católico. Jesus não era de religião nenhuma. Jesus não fundou nem estabeleceu nenhuma igreja, religião ou coisa assim. O problema está na interpretação. Então, os teólogos católicos, eles pegam esse texto, lá de Mateus 16, quando Jesus diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É aí que entra a mentira do diabo com a interpretação errada do texto. É o que faz o diabo usando os pastores, usando os padres e usando os homens que dizem que é profeta de Deus. Leva para o povo interpretações erradas. Quando Jesus diz a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra que Jesus fala é a revelação que Pedro teve de Jesus. A pedra é o próprio Jesus. Aí é onde Jesus diz: edificarei a minha igreja. Que igreja é essa? Será que Jesus aí quando falou, ele falou da igreja católica? Será que Jesus quando falou da igreja dele que ia edificar sobre essa pedra, será que Jesus falou de igreja evangélica ou qualquer outra? Não. O contexto aí não está dando base para isso. Jesus não estabeleceu nenhuma instituição religiosa. Ele veio contrariar e libertar o povo delas. No tempo de Jesus, no período de Jesus, Jesus reprovou e condenou todo o sistema religioso e mostrou às pessoas que ninguém vai encontrar Deus dentro de nenhum sistema religioso, que ninguém tem vida com Deus, que a verdade de Deus não está dentro de nenhum sistema religioso. Jesus vai ensinar o povo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por ele. Não é por igreja alguma, instituição religiosa. Igreja é aquele que está em Cristo para ser de Deus. Não é estar dentro de uma igreja, instituição, para ser de Deus. Igreja é aquele que está em Cristo. É essa a igreja que Jesus fala. Edificarei a minha igreja, pessoas que tiverem essa revelação, esse conhecimento dele vai estar edificado nele. E é aí que Jesus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, meu povo, meus discípulos, meus seguidores. O diabo não prevalece. O que é as portas do inferno? Observe que Jesus fala no plural, as portas. Porque são muitos meios de acesso que o diabo coloca para tirar o homem da presença de Deus e levar o homem a continuar no caminho da perdição. A única porta que Deus colocou para o homem sair deste meio de perdição e ter acesso a Deus não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, não é instituição religiosa nenhuma. A única porta de acesso a Deus, o Pai, que o próprio Deus colocou, é Jesus. João 10, 9. Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim. Jesus nunca dirigiu ninguém a nenhuma igreja, instituição. Jesus nunca mencionou, ou nem tampouco criou nenhuma ideia de instituição religiosa. O que Jesus fez foi mandar os apóstolos pregar o evangelho às pessoas. Jesus não mandou os apóstolos abrir igreja, nem católica, nem evangélica, para criar o sistema dominador, legalista, para prender o povo, centralizar o povo no ambiente, como se fosse o lugar central da vida com Deus. Jesus nunca ordenou a nenhum dos apóstolos criar esse sistema. Esse sistema foi criado por Satanás. O sistema católico romano já existia antes de Jesus. O sistema católico romano é um sistema pagão até hoje. E a partir do sistema católico romano, que trouxe a mentira do cristianismo para dentro dela e começou a pregar uma fé em Cristo falsa,
uma fé que Deus não aprova, essa fé em Cristo que não é fiel ao que ele ensinou, essa fé em Cristo que o sistema católico romano prega, que tem que buscar intermédios, ajudadores, intercessores, mediadores, que não se submete a Cristo, que não tem a fidelidade a Cristo, que invocam outros mediadores, protetores, deuses, que colocam a sua esperança de salvação em outros meios de salvação, porque dentro da doutrina católica é ensinado que se você usar o escapulário é salvo, se você rezar o texto é salvo, se você crer em Maria é salva, porque Maria é a co-salvadora, Maria também salva, eles ensinam isso, medianeira, intercessora. Isso é a doutrina de demônio, Jesus não ensinou isso. A Bíblia não ensina ninguém sobre Maria como santa, protetora, rainha, senhora do céu. Medianeira, ajudadora, rainha da paz. Isso quem criou foi o diabo usando o sistema católico romano, que trocou os ídolos católico romano e colocou o rótulo dos apóstolos. Os ídolos pagãos do sistema católico romano foram denominados com os nomes dos apóstolos. E criaram essa personagem de Maria, intercessora, usando aquela Maria que a Bíblia revela que não tem nada a ver de senhora, não tem nada a ver de medianeira, não tem nada a ver de protetora, nem de rainha da paz, e nem tampouco de intercessora, nem de milagreira. Mas veja, a doutrina de demônio que o sistema católico formou, usando o Evangelho, usando o nome de Cristo, se colocando como uma detentora de Deus, por onde o povo vai encontrar Deus? Dentro dela. A Igreja Católica manipulou o Evangelho, falsificando, e enganou milhares e milhões de pessoas que até hoje estão perdidas dentro dela. A Igreja Católica, ela foi aderida por muitos cristãos que apostataram da fidelidade e da fé em Jesus e se filiaram ao sistema religioso católico romano, que foi considerado como igreja, religião cristã, que não tem nada a ver com Cristo. O sistema religioso católico romano é reprovado por Cristo. Não tem nada a ver de cristão. Não tem nada a ver de Cristo. Essa mensagem melancólica de amor, de bondade, de caridade, seguir o exemplo de amor de Jesus, tem nada a ver. Temos que seguir a doutrina de Cristo. O que Cristo ensinou no princípio da salvação, que o sistema católico romano deturpa, falsifica, não só o sistema católico romano, como também o sistema religioso evangélico. Por quê? Porque o sistema religioso evangélico é uma ramificação do sistema católico romano. Esse sistema religioso evangélico tem tudo em comum com o sistema católico romano. Só muda o rótulo, só muda a propaganda, mas o conteúdo final é o mesmo. A idolatria está na Igreja Católica, a idolatria está na Igreja Evangélica. Os objetos de fé estão na Igreja Católica, os objetos de fé estão nas igrejas evangélicas. A veneração aos líderes religiosos está na Igreja Católica e a veneração aos líderes religiosos está nas igrejas evangélicas. Os movimentos pagãos, as práticas pagãs, estão nas igrejas católicas e também nas igrejas evangélicas. Não tem diferença. Aí fica um grupo condenando o outro. Você não é de Deus, nós somos. Você não é. Nenhum é de Deus. Porque para ser de Deus, não é estar dentro de um sistema religioso católico nem evangélico. Para ser de Deus, tem que primeiro ouvir o Evangelho para crer em Cristo, convertendo-se a Ele, para ser selado pelo Espírito Santo, que é a garantia de que somos de Deus, pela nossa fé em Cristo. O selo não é uma carteira de membro, um batismo, um cerimonial dentro de nenhuma religião, nem católica nem romana. O selo que nos garante propriedade de Deus, que nos insere no reino de Deus, que nos torna propriedade de Deus, é o Espírito Santo. Esse batismo que Jesus falou não é o batismo da Igreja Católica nem das igrejas evangélicas. É o batismo que Jesus batiza com o Espírito Santo. Não é o cerimonial religioso feito pelo homem. E aí fica, irmão, essa discussão. E você precisa conhecer a verdadeira informação de Deus para a tua vida.
Se você for se guiar para Deus por meio do sistema doutrinário católico romano ou por meio do sistema doutrinário evangélico, você vai se perder. Você vai continuar perdido. Perdido já está. O homem só é achado para Deus, em Cristo. Agora você só pode encontrar o caminho para Deus crendo em Cristo, aprendendo de Cristo, se submetendo a Cristo e devotando sua vida centralizada, alicerçada para a fé em Deus, em Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Não dentro de nenhuma igreja, seja ela qual for a vertente religiosa. Então, eu peço a vocês que analisem com cuidado o que eu estou aqui esclarecendo a vocês, irmãos. Há uma discussão muito grande dentro do sistema religioso, nas suas vertentes. Aí no meio evangélico fica as igrejas, os ministérios, as denominações evangélicas. Congregação Cristã do Brasil, não, o povo de Deus é nós. Salvação tem que estar aqui, porque aqui é a graça. Adventista do sétimo dia, não, o povo de Deus somos nós, porque guardamos o sábado. Aí vem a presbiteriana, não, nós somos o povo de Deus, porque somos escolhidos, predestinados. Aí a batista, a assembleia, as centenas de denominações religiosas no meio evangélico, cada uma se denomina o lugar central de vida com Deus. Cada uma se denomina a detentora da verdade de Deus. Cada uma se denomina a verdadeira igreja de Deus, povo de Deus. Não é nenhuma dessas, irmãos. Não é igreja católicas, igrejas evangélicas. É pessoas que estão em Cristo. Igrejas são pessoas que têm que estar fundada e alicerçada. Não é numa instituição, é em Cristo. Para poder ser igreja de Deus. Faça uma análise na Bíblia. E você vai conhecer esse contexto de igreja. Que os apóstolos pregam, que Jesus pregou, não é instituição religiosa. Se você pegar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 1, você vai ver Paulo dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto. Aí Paulo vai especificar quem é essa igreja. Paulo não se refere a uma denominação. Paulo se refere a pessoas, aos discípulos que converteram-se a Cristo, aos cristãos que estavam na cidade de Corinto. Paulo vai dizer, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados por Cristo, que em todo lugar adore, venere e invoca o seu nome. Paulo não se dirige à igreja como denominação. Em canto nenhum das Escrituras, Paulo não vai se dirigir à igreja dentro do princípio, do contexto de denominação. Isso não tem na Bíblia. Quem criou essa mentira para desviar muitos de Cristo e levar para as igrejas foi o diabo, irmão. Ele é o pai da mentira. Foi o diabo que criou essa mentira de igreja, lugar, casa de Deus. Onde você serve a Deus, onde você está em Deus, onde você adora a Deus, onde você encontra Deus. E aí cria essa confusão. Quem é a igreja verdadeira? É a católica, não é a de Mormon, não é a igreja evangélica, não é os testemunhos de Jeová, o salão do reino. Quem é a igreja verdadeira? Quem é o povo verdadeiro? Jesus não mandou procurar a igreja, ou instituição, ou religião verdadeira. Jesus mandou conhecer a verdade para ser liberto. Essa verdade é Ele. Para que você seja a igreja alicerçado nele, que é a verdade, por onde somos libertos e temos o conhecimento para a vida com Deus. Não é dentro de nenhuma igreja. Então, meus amados irmãos, eu gosto de levar esclarecimento diante das muitas mentiras que estão sendo pregadas aí. Porque o povo precisa disso, de esclarecimento, de homens que tenham compromisso com o Evangelho, que se mantenha fiel ao Evangelho, para pregar o Evangelho, condenando todas as obras infrutuosas das trevas, os ensinos, doutrinas e orientações que está sendo levada para o povo através de pastor, de papa, de padre, igreja católica, igreja evangélica, igreja de Mormon, em todas as religiões. Precisamos assumir compromisso, não é com nenhuma denominação, não é com nenhum pastor, presidente, nem papa, nem padre. Precisamos assumir um compromisso com Cristo para pregar e ministrar
a verdade do Evangelho, que é a luz de Deus, que ilumina os que estão nas trevas, que condena a mentira do diabo, que é as trevas, o engano. Eu tenho um compromisso no reino de Deus em pregar o Evangelho. Por onde eu sou salvo, se permanecer nele até o fim. Eu não sou salvo por meio de uma igreja. Eu sou salvo pelo crer no Evangelho. E me manter nesse Evangelho até o fim. O Evangelho de Cristo. E não me desviar dele. Apostatando da fé por meio de doutrina de demônios. Seguir um Evangelho anátema. Ventos de doutrina. Ensinado por homens falsificadores da palavra. Que criam heresias de perdições para o povo viver perdido da direção de Deus. Homens esses que estão com a mente cauterizada e privados da verdade, apartados da verdade. Porque Satanás usa eles com a sabedoria maligna que dá para ele manipular a verdade de Deus e criar a mentira do diabo para o povo como se fosse verdade. Cuidado. Cuidado. Esteja atento a ouvir. Analise tudo pelo princípio de Deus, que é a palavra dele, a revelação dele, a verdade que é Cristo que ele pregou. Se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse alguém não tem a Deus. Os pastores estão prevaricando, os padres prevaricam e todos os líderes religiosos, eles prevaricam, eles não permanecem na palavra de Deus, no Evangelho. Eles adicionam, eles saem da verdade do Evangelho, eles criam outros métodos, eles criam meios, ele enxerta suas ideias, ele traz interpretação errada, que contraria o Evangelho. Eles prevaricam e não perseveram no Evangelho. Eles não são de Deus. Sai do meio deles. Não vá buscar estar numa vida com Deus dentro de nenhuma igreja, ou católica, ou evangélica, ou qualquer outra. Não vá buscar uma vida de devoção, seguindo e vivendo sua fé em Deus, pela direção de nenhum pastor, papa ou padre. Se converta a Jesus, seja guiado por Cristo, aprenda de Cristo, esteja em Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo, sendo fiel até a morte, cuidando da tua vida na doutrina de Cristo, porque fazendo isso, te salvarás. Que Deus abençoe e que esse ensino, essa instrução, esse esclarecimento possa iluminar nesta hora o teu entendimento, você que está assistindo agora e ouvindo a verdade que vai libertar você da mentira do diabo pregada pelos homens dentro das igrejas e religiões. Amém?